para questão D e última. Aqui. Pede que a gente resolva usando substituição, identidade trigonométrica e integração por parte. Escrever primeiro a nossa função aqui. Integral de 0 a 1. Integral de 0 a π sobre 2 x elevado a x ao quadrado y ao quadrado seno de y vezes cosseno de y dy dx. Então, quando a integral dupla é sobre um produto de funções de x e y separadas e com limites constantes, a gente pode separar as integrais e integrar uma de cada vez. Nesse caso, a gente, além de separar, a gente pode tentar enxergar a identidade trigonométrica manipulando, porque a fórmula original da identidade trigonométrica seria, vou colocar bem aqui, 2 seno de y, vou colocar y porque a gente vai precisar começar a integrar em y primeiro, então, e seno e cosseno estão dependendo de y também, né, então vamos colocar y. De qualquer jeito, seria qualquer variável que a gente quisesse colocar aqui, vezes cosseno de y vai ser igual a seno de 2y. Se a gente manipular e jogar esse 2 que está multiplicando lá para o outro lado, a gente consegue enxergar seno de y vezes cosseno de y sendo igual a 1 sobre 2 seno de 2y. E seno de y e cosseno de y é exatamente o que a gente tem aqui. Então, a gente pode substituir essa parcela por meio vezes seno de 2y. E aí a gente já tira esse cosseno. Claro, a gente está começando a integrar em relação a y inicialmente. Então, a gente pode até separar essa integral interna dessa maneira aqui. 0 a 1. Pegar essa parte que está em relação a x apenas e jogar para cá. Que vai ficar x vezes x ao quadrado dx vezes a integral interna que está dependendo só de y. Y ao quadrado vezes seno de y vezes cosseno de y dy. Essa parte aqui a gente já resolveu, né? Usando identidade trigonométrica. Chegamos a esse resultado aqui. Deixa eu destacar aqui o resultado. E a gente pode continuar a resolução. Continuando aqui na primeira integral aqui em relação a y, que é inicialmente a ordem era para ser em y, tá? A gente só jogou o x para fora. A gente pode pegar esse meio que a gente encontrou como resultado aqui da relação trigonométrica para o lado de fora também. Então, a gente fica com 1 sobre 2 integral de 0 a π sobre 2 y ao quadrado vezes seno de 2y dy.
resolver essa integral aqui, a gente vai usar a integração por parte, que é o que ele pede aqui também, né? O comando pede. Já usamos as identidades trigonométricas e agora vamos usar integração por parte. Que a gente vai ter. Deixa eu escrever de vermelho aqui. U vai ser igual a y ao quadrado derivando a gente chega em 2y dy, aí pegando o dv, que vai ser igual a seno de 2y dy, a gente integra, teremos v igual a menos 1 sobre 2 cosseno de 2y. Tendo essas informações, a gente pode substituir elas na fórmula da integração por parte. A fórmula é essa que é integral de u vezes dv vai ser igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. Essa é a fórmula da integração por parte. Substituindo agora essas informações aqui com o que a gente tem, teremos integral indo de 0 a π sobre 2. O que é o u? É y sobre i elevado a 2. Então, y elevado a 2, dv vai ser seno de 2y dy, então, vezes seno de 2y dy igual a u, que é y ao quadrado, vezes v, que vai ser menos meio cosseno de 2y, tudo isso variando de 0 a π sobre 2, menos a integral indo de 0 a π sobre 2 também, de v, que é menos meio, vezes du, que vai ser 2y. Esqueci aqui, na verdade é menos meio cosseno de 2y, o v, aqui, ó. E du é 2y dy. Aqui a gente já substituiu tudo que a gente precisava e podemos começar a organizar essas informações. Tá. Aí aqui a gente vai ter... Aí, organizando essa primeira parcela, vai ter menos y ao quadrado cosseno de 2y. Tudo isso sobre 2. Claro, variando de 0 a π sobre 2. Esse menos com o menos de fora vira mais, então fica mais a integral de 0 a π sobre 2. Esse 2 aqui, a gente pode cortar com esse 2 daqui. Então, a gente fica com y que sobrou
cosseno de 2y vezes cosseno de 2y e o dy. Antes da gente resolver essa integral que ficou aqui, que sobrou, vamos logo substituir essa parte que a gente já resolveu, já está fora da integral, e substituir y valendo π sobre 2 menos y valendo 0, que vai ficar assim, resolvendo primeiro essa parcela aqui. Teremos menos π sobre 2. Tem que colocar esse π sobre 2 ao quadrado, então fica menos π sobre 2 ao quadrado cosseno de 2 vezes π sobre 2. Tudo isso sobre 2 menos, abrir um parênteses aqui, menos 0 sobre 2 elevado a 2 cosseno de 2 vezes 0 sobre 2. Nesse momento é bom a gente lembrar do ciclo trigonométrico, que é basicamente o círculo aqui. Aí a gente tem a reta vertical, que é o seno, e a reta horizontal, que é o cosseno. Seno, cosseno. Aqui sendo 0, aqui o 90 graus, 180, 270 e 360, certo? Só que aqui a gente também pode representar por 0, π sobre 2, vou colocar aqui, π sobre 2, e aqui sendo π. Então, esse ciclo trigonométrico, ele vai nos ajudar a resolver e encontrar os valores aqui desse resultado. Vamos continuar fazendo as operações básicas pra gente ver quanto que vai sobrar e se a gente consegue substituir ali pelo valor do ciclo trigonométrico. Então, vai ficar igual menos π ao quadrado sobre 4, quando a gente distribuir esse expoente aqui, vezes, a gente pode cortar esse 2 com esse 2, teremos apenas π, e aqui pelo ciclo trigonométrico a gente vê que cosseno de π vale menos 1. Então a gente substitui aqui, menos 1. Tudo isso dividido por 2. E aqui do outro lado, menos com menos vai dar mais, então a gente fica com mais 0 vezes, aqui dentro do cosseno vai dar 0, e cosseno de 0 é 1. Então a gente pode substituir aqui, 1 vezes 1 sobre 2. Como essa parte vai zerar, a gente pode desconsiderar ela. Sendo assim, a gente faz com que fique apenas um denominador, então a gente vai multiplicar esse 4 com 2 e fazer essa multiplicação de π elevado ao quadrado vezes menos 1. Então, menos com menos vai dar mais, então nós teremos π ao quadrado sobre 8.
esse é o resultado da primeira parcela que a gente conseguiu tirar de dentro da integral. Essa parte aqui. Agora a gente pode continuar, até porque a gente ficou assim, com o resultado até agora. Nosso resultado tá π ao quadrado sobre 8, mais a integral, que a gente ainda não se livrou, 0 indo de π sobre 2, y vezes cosseno de 2y dy. Novamente a gente vai usar a integração por parte pela segunda vez. Aí a gente vai ter que identificar quem vai ser nosso u, quem vai ser nosso du, nosso dv e o nosso v. Essa parte a gente deixa quietinha, né, que ela já tá resolvida, tudo que a gente podia fazer já foi feito, então a gente só vai mexer nessa integral. E o nosso u, a gente vai usar o y, o nosso du fica sendo apenas o dy, o dv, a gente pega a parcela que restou, cosseno de 2y dy, e o v, quando a gente integrar isso, vai dar 1 sobre 2 seno de 2y, certo? Substituindo lá na mesma formulazinha da integração por parte, que a gente já anotou lá em cima, vai ficar assim: integral de 0 a π sobre 2, y cosseno 2y dy igual a y vezes 1 sobre 2 seno de 2y. Isso variando de 0 a π sobre 2. Menos a integral de 0 a π sobre 2 de meio seno de 2y dy. Perfeito? E assim como a gente fez anteriormente, a gente vai resolver primeiro essa parcela que já está fora da integral, substituindo y valendo π sobre 2 menos y valendo 0. A gente fica com π sobre 2 vezes meio seno de 2 vezes π sobre 2. E tudo isso menos, agora y valendo 0. Fica 0 vezes meio seno de 2 vezes 0. Aqui nós temos um produto com 0, então a gente já pode zerar toda essa parcela, independente de quanto der o valor de seno aqui, ele vai multiplicar com 0, então ele vai zerar. Aqui a gente corta esse 2 com esse 2, vai ficar só seno de π. E aí, seno de π, a gente pode voltar aqui no ciclo trigonométrico e verificar quanto é. Π tá aqui, e o seno é essa linha vertical. Se o π é aqui, o cosseno é menos 1, e para que ele chegue aqui, o seno tem que ser 0. Então, seno de π é 0. Sendo isso, a gente fica com π sobre 2 vezes meio vezes 0. Como são produtos e existe a presença de 0, então isso tudo vai zerar. A gente vê que essa primeira parcela aqui, ela zerou.
Resta agora substituir aqui a integral e ver quanto vai dar. Resolvendo a integral, a gente pega esse meio, que é constante, e joga ele lá pra fora. Então a gente vai ficar com o zero, né? 0 menos meio, porque aqui é um menos, tá? Então jogando menos lá pra fora fica 0 menos meio. Integral indo de 0 a π sobre 2, seno de 2y dy. A integral do seno é menos cosseno. Então, como a integral do seno é igual a menos cosseno, porque se eu derivar menos cosseno, eu chego em seno. Então, menos cosseno é a primitiva, a gente fica com seno de 2y sendo seno de 2y vai ser igual a menos meio cosseno de 2y. Ai. O meio por conta do nosso 2y dentro do parênteses, certo? Então a gente pode continuar, que vai ficar menos meio aí de fora, vezes menos meio daqui, menos meio do cosseno de 2y. A gente jogou ele lá pra fora, o menos meio, né? Então só o que vai variar é o cosseno de 2y, vai variar de 0 a π sobre 2. Fazendo o produto aqui de fora, menos meio vezes menos meio, vamos ter 1/4 cosseno, primeiro ele valendo, com y valendo π sobre 2, então vamos ter 2 vezes π sobre 2 menos cosseno. Eu já vou logo colocar 0, porque 2 vezes 0 vai dar 0, então cosseno de 0. E aqui a gente vai cortar esse 2 com esse 2. Vai ficar cosseno de π. A gente fica então com 1/4 vezes menos 1. Aqui vai dar 1 com menos aqui, então fica menos 1. Igual a menos meio. E essa é a resposta da integração em relação a y. Agora falta a gente integrar em relação a x. E vamos primeiro juntar os resultados que a gente já tem para ver como ficou a integral. A integral interna toda, ela ficou assim. Ela era, deixa eu escrever como ela era. A integral ela era 0 a π sobre 2, y ao quadrado, vezes meio de seno de 2y dy. Era o que a gente tinha. E agora nós temos meio, que a gente jogou lá pra fora, lá no início, vezes π ao quadrado sobre 8, menos o meio aqui que a gente encontrou. O nosso resultado final vai ser π ao quadrado sobre 16 menos 1/4. Agora sim, a gente tem o resultado completo dessa integral aqui, certo?
pode voltar aqui e ver o quanto a gente já calculou, quanto a gente já mexeu na função, que inicialmente era assim. Então a gente resolveu toda essa parte que depende de y, chegamos àquele resultado e falta a gente aqui, ó. A gente já resolveu todo esse pedaço aqui. Aí. E falta a gente resolver esse pedaço, todo esse pedaço aqui em relação a y, esse pedaço aqui em relação a x. Falta a gente resolver ele e juntar com o que nós encontramos em relação a y. Fazer esse produto entre eles. Certo? Vamos lá. Então, o que a gente tem agora é integral de 0 a 1 x Euler de x ao quadrado dx vezes, vamos ao que o resultado da integral em relação a y, π ao quadrado sobre 16 menos 1/4. A gente pega essa parte que não depende de x e taca lá pra fora, que vai ficar π ao quadrado sobre 16 menos 1/4 vezes a integral de 0 a 1 x é de x ao quadrado dx. Até então, a gente usou apenas do que nos foi pedido, né? Que foi a identidade trigonométrica e integração por parte. Ainda não usamos substituição. E para resolver aqui essa integral, é o que a gente vai usar, a integral por substituição. Então, vamos lá. A gente pode pegar e fazer o c igual a esse x ao quadrado aqui. E du a gente deriva, né? Então cai esse 2 pela regra do tombo, fica dx. Pronto. Passando esse 2 para o outro lado, a gente, que está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo, a gente vai ficar com x dx igual a du sobre 2. Ou também a gente pode enxergar com sendo meio multiplicando com du. É uma outra opção também. Aí agora a gente substitui ali na nossa integral, que fica, a gente vai usar dessa maneira pra gente poder jogar esse meio pra fora. Então fica 1 sobre 2. Então fica meio integral de 0 a 1 não, a gente está fazendo errado, na verdade. A gente precisa de integral de 0 a 1 de x ao quadrado vezes, aí a gente pega o du. Du a gente está esquecendo dele. Então fica 2x dx. Aí agora sim a gente pode pegar esse x dx e fazer ele sendo meio vezes du. Então a gente deixa meio aqui pra fora, a integral de 0 a 1 e o e é x ao quadrado, só que x ao quadrado também é u, então a gente pode deixar sendo u e o du. Beleza? Aí agora a gente substitui, até porque quando o x vai de 0 a 1, u também vai de 0 a 1.
Então a gente só precisa substituir o valendo 1 menos o valendo 0. Então a gente fica com meio vezes e elevado a 1 menos e elevado a 0, que vai dar e elevado a 0 é 1 e e elevado a 1 é o próprio e. Então fica e menos 1 sobre 2. E aí a gente junta com o resultado que a gente teve lá de y. Então vai ficar π ao quadrado sobre 16 menos 1 sobre 4 vezes e menos 1 sobre 2. Para colocar essa primeira parte em um denominador comum, a gente vai dividir 16 por 4 e o resultado multiplicar por menos 1. Então a gente fica com π ao quadrado sobre 16 menos 4 sobre 16. Deixando todo mundo no mesmo denominador, fica π ao quadrado menos 4 sobre 16 vezes e menos 1 sobre 2. A gente multiplica os denominadores e teremos menos 1 vezes π ao quadrado menos 4 sobre 32. E chegamos ao nosso resultado final. A gente pode fazer a distributiva se quiser, mas esse resultado já satisfaz a questão. E é isso.